Canal Graça e Salvação. Pastor Michelson, a gente vai terminar aqui. No finalzinho, a gente tinha deixado aqui um espaço para a gente falar de grupos, né? Grupos que têm surgido dentro do Adventismo, enfim. Nós conhecemos como grupos independentes ou grupos dissidentes, né? Existe essa nomenclatura. Tem um irmão muito querido, amigo nosso, né? Ele é até conhecido meu, o Mozart, né? Ele é adventista da igreja conhecido como Movimento de Reforma, né? Um grupo muito especial para mim. Tive uma passagem por um tempo grande com esses irmãos queridos do nosso coração, e temos ainda muita amizade, e muitos deles nos acompanham. E aí ele fez uma pergunta aqui para a gente, o seguinte: ele queria saber de ti, o que o senhor pensa sobre essa questão desses irmãos do grupo, né, do movimento conhecido como Movimento de Reforma. Se o Movimento de Reforma é um movimento verdadeiro, e esse irmão é um irmão muito sincero, eu creio que ele fez a pergunta com muita sinceridade. Se o Movimento de Reforma é um movimento verdadeiro, ou se é necessário que ele se una, ou seja, em outras palavras, retome, né? Retorne para a igreja adventista principal para ser aceito por Deus. É uma perguntinha um pouco capciosa, né? Um pouco delicada, né? Sim. Não capciosa, mas delicada. Vamos lá. Eu também tenho vários amigos queridos, Marcos, no movimento da Reforma, né? Adventistas da Reforma. Conheço pessoas ali muito especiais, inclusive da editora da Reforma também, né? Eu, como editor, já troquei ideias com pessoas dali, pessoas muito especiais. Mantenho contato com alguns, né? Inclusive líderes do movimento, com os quais tenho tido assim, diálogos muito educados e proveitosos. Respeito muito essas pessoas, né? Até porque é muito mais o que nos aproxima do que o que nos afasta, né? Em questões doutrinárias, são coisas bem mínimas. E o interessante é que as conversas que eu tive já com esses líderes, pessoas bem instruídas, bem informadas, né? Nós temos uma conclusão parecida, de que Deus ele está fazendo uma obra especial por esses dois movimentos, né? Dentro desses dois movimentos. E nós, eu não vou mencionar nomes aqui, mas não é uma nem duas, são várias pessoas com quem eu já conversei, temos um mesmo pensamento, que em algum momento esses movimentos vão convergir, que Deus vai fazer um milagre, porque não é possível, né, haver essa divergência e continuar existindo. Nós fizemos uma live algum tempo atrás aqui, está no meu canal, no canal do Marcos também, com um grande estudioso desse assunto, né, da origem do movimento da Reforma, o Roger, né? Está aqui nos nossos canais. Se você colocar lá Reforma, essa palavrinha no buscador do meu canal, você encontra essa live. Bem longa, né? Ele fala da história dele. Se você quiser adiantar essa parte, né, mais para frente, do meio para frente, ele começa a contar a história do movimento da Reforma. Então é importante saber disso, né? Eu convido os irmãos da Reforma que estão nos assistindo a estudar, né, esse assunto com oração, com humildade, né? Pedindo a Deus que, eu tenho certeza que, como é que essa pessoa disse ali, né? Será que é aceito por Deus? Não tenho dúvida, né? Deus, para aceitar alguém, ele não está olhando aí a filiação religiosa, né? Ele me aceitou quando eu era católico, e ele me mostrou um caminho, né, ligado à sua palavra, e enfim, ele olha cada ser humano como ser humano, e ele quer oferecer um caminho melhor para cada um de nós, né? Então, é óbvio que ele aceita os nossos queridos irmãos do Movimento da Reforma, mas é preciso que eles estudem o assunto a fundo para saber se tem justificativa mesmo, né, para que continue havendo essa separação. E se não há, vamos trabalhar juntos, vamos seguir de mãos dadas, vamos cumprir a missão que Deus confiou ao povo remanescente. Sabe, queridos, eu entendo que Ellen White foi muito clara ao dizer que, primeiro, a Igreja Adventista não é Babilônia. Ela falou que quem fala isso está ensinando o erro, né? Não é Babilônia. A Igreja Adventista, ela é como, nesse sentido, como qualquer igreja, tem joio e trigo, né? Eu prefiro conviver e olhar para o trigo e influenciar o joio para ver se ele se transforma em trigo. Não fico focalizando no trigo, nos erros, nos problemas. É uma igreja humana. Ela foi criada por Deus, mas ela é composta por seres humanos. Eu sou defeituoso. Então a igreja não pode ser perfeita no que diz respeito ao aspecto humano, né? Mas Ellen White diz claramente que débil e defeituosa como possa ser,
essa igreja, e quando ela escreveu, ela estava se referindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o objeto da suprema consideração de Deus, é a menina de seus olhos. Quando coloca a menina dos olhos, é para representar uma coisa que é preciosa, que você defende, né, logo que há uma ameaça, enfim. Ellen White, quando está para morrer ali, né, ela morre em 1915, ela orienta que seu sepultamento fosse feito na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela, se fosse ver que esse movimento ia se corromper, fosse apostatar, ela talvez não fizesse isso e também não deixaria seu patrimônio literário sob os cuidados desta igreja, de pessoas que nós conhecemos como os depositários, né, do patrimônio literário de Ellen White. Ela também diz, eu tenho uma postagem em meu blog Outra Leitura com o título A Esperança para a Igreja. Eu coloquei várias citações de Ellen White ali em que ela fala sobre o cuidado de Deus com esta igreja. Ela diz assim também que, embora haja problemas na igreja e deverão existir até o fim, Deus porá tudo em ordem. E eu descanso nessa promessa, né? Eu aprendi isso com o pastor distrital que fez o meu casamento com a Débora, pastor Ademar Paim. Eu era ancião de igreja, jovem, 20 e poucos anos. Estava enfrentando uns problemas lá na igreja local, como é comum, né? Sempre tem alguns problemas para a gente resolver. E eu fui pedir conselhos para o pastor. E eu me lembro que era um domingo de manhã, eu fui até o apartamento dele e falei, pastor, tá difícil lá a situação, né? Eu sou muito novo ainda, não tenho experiência, e eu estou angustiado com algumas situações ali. Aí o pastor me disse assim, Michelson, eu já passei por isso também, algumas vezes. Eu perdia noites preocupado com os problemas da igreja, das igrejas que eu cuidava. Até que um dia Deus falou assim para mim, filho, a igreja é sua ou é minha? A resposta era óbvia, né? Sim, senhor, a igreja é tua, né? Então, faça a sua parte, faça o seu melhor e deixa o resto comigo. A igreja é minha. Isso eu aprendi para sempre, Marcos. A igreja tem problemas? Tem problemas. Tem grupos, né, que estão aí atacando a igreja, só apontando erros. Sempre houve isso, desde o tempo de Israel, passando pelo tempo do cristianismo primitivo até hoje. Sempre haverá os críticos, né? Haverá o joio até o fim, como eu disse, né? Mas a igreja é de Deus. Ela não me pertence. Eu faço a minha parte, confio em Deus e sei que Ele vai fazer a dele. E a dele é transformar uma igreja militante numa igreja triunfante. E eu quero estar dentro desse barco. Eu quero avançar nesse barco. Não há previsão profética para um outro movimento, meus queridos. Eu falo isso com todo o meu respeito, com todo o amor que eu tenho para com esses irmãos e aqueles que me conhecem e com os quais já conversei sabem que eu nutro um grande carinho por eles. Não há previsão profética para outros movimentos. É a sétima igreja, é a última igreja da profecia, e é com essa igreja que Deus vai terminar o seu trabalho no mundo, né, a sua obra especial de evangelização. Então, meu apelo para os queridos irmãos da Reforma é: orem a Deus, estudem a fundo aquilo que vocês bem conhecem, né, que vocês valorizam bastante, que é o Espírito e Profecia, os livros de Ellen White, a Bíblia, e Deus mostrando para vocês o caminho que Ele vai mostrar. Tenham coragem, deem esse passo. Não há motivos mais para permanecermos separados. Nós temos uma obra comum e uma crença 99% comum, né? Então, fica aqui esse meu apelo, né, para os meus queridos irmãos da Reforma. Assistam aquela live e que Deus abençoe vocês, né, que Deus mostre o que vocês têm que fazer nesse momento crucial da história da humanidade. Amém, louvado seja Deus. Nós temos essa mesma oração, pastor. Eu tenho também esse desejo, esse sentimento no meu coração de que Deus vai atuar de forma sobrenatural, né? Assim como o inimigo está convergindo as suas forças, Deus também, ele vai unir o seu povo de todas as partes. A gente sabe, inclusive o grande conflito diz que a maior parte do remanescente, ele não está dentro da igreja remanescente hoje, mas está fora, e no momento certo, na hora certa, no cronograma divino, nós seremos um só povo, e a nossa oração é para que nós estejamos nesse grupo, né, no final, esse grupo homogêneo ali, que vai estar, nesse momento agora, preparado para concluir a obra. Pastor Michelson, muito obrigado. Pode falar, pastor. Jesus disse, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né, e me convém trazer essas ovelhas para o aprisco, e haverá um só rebanho e um só pastor. Deus não vai deixar nenhuma ovelhinha dele
desgarrada por aí. Ele vai arrebanhar todas elas. Eu creio de todo o coração nisso. Amém. Louvado seja Deus. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e Maranata. O Senhor logo vem. Graça e Salvação, compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.